Boa noite, irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e expressar minha alegria e gratidão a Deus por mais uma vez estar convosco aqui na terceira igreja, uma igreja que eu amo muito. Pois bem, irmãos, a nossa palavra de meditação nessa noite está no Salmo 91. Salmo 91. Talvez o versículo mais conhecido de toda a Escritura, esteja no Salmo 23, o verso 1, porque o restante também o pessoal não memoriza não. Mas o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? Qualquer bichinho de orelha sabe. Você fala assim e tal, sabe algum versículo da Bíblia? Eu acho que está na Bíblia aquele. Aí ele vai e cita o Salmo 23, só o versículo 1 também. Esse você sabe de cor, não sabe, meu filho? Está vendo? Agora, fora o Salmo 23, sem sombras de dúvida, o salmo mais conhecido, e que faz talvez um dos textos mais conhecidos de toda a Escritura, seja o Salmo 91. Por isso vamos efetuar a leitura da palavra de Deus no Salmo 91, que diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Querido Deus eterno Pai, recorremos mais uma vez ao Senhor, neste momento para suplicar que o Senhor possa falar ao nosso coração, abençoar a nossa vida e aumentar a nossa fé. Particularmente, eu peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, para que eu seja fiel na apresentação, na exposição, na explicação e na aplicação da Tua palavra. Nos abençoe. Suplicamos ao Senhor em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Andando pelos interiores e até pela capital da minha terra, Minas Gerais, é muito comum você adentrar as casas e encontrar logo de entrada, geralmente logo na entrada, uma mesinha, um suporte e a Bíblia aberta sobre ela. E sempre estará aberto no Salmo 91. Eles acreditam, não é? Criou-se uma fábula, sei lá, de que estando a Bíblia aberta no Salmo 91, a casa está sob a proteção de Deus. Muito comum isso lá, muito comum. E eu já vi aqui também.
Mas, queridos, isso é, na verdade, uma má interpretação ou uma interpretação incorreta das Escrituras. Para isso, nós vamos tecer aqui alguns comentários introdutórios sobre o Salmo 91, depois vamos expô-lo rapidamente e, em seguida, trazer algumas aplicações práticas para a nossa vida hoje. O Salmo 91, queridos, ele não tem uma autoria afirmativa. O que é isso, pastor? Porque outros salmos que você encontra, por exemplo, você vai ver assim, sobre o número ali, Salmo de Davi, Salmo dos filhos de Corá, Salmo de Salomão. No salmo anterior a este, por exemplo, o salmo de número 90, está lá, Salmo de Moisés, o homem de Deus. Então nós temos muitos salmos, ou a maioria dos salmos tem, ou traz consigo a sua autoria. Agora outros, porém, não. E esse é um deles, nós não sabemos a autoria. É bem verdade que a maioria dos comentaristas, dos estudiosos das Escrituras, entendeu que este salmo provavelmente também foi redigido por Moisés. Mas não tem como ter certeza disso. Não é? Tanto é que é por causa disso que ele está sem o autor descrito. Assim nós temos também um livro da Bíblia muito conhecido lá no Novo Testamento, que é a Epístola aos Hebreus. Comumente é atribuída a Epístola aos Hebreus a autoria de Paulo. Mas, na verdade, nós não sabemos acertadamente ou afirmativamente que foi Paulo quem o escreveu. Assim é o Salmo 91. Deduz que tenha sido também Moisés. Mas por que também não seria as penas de Davi ou de outro poeta do Antigo Testamento? Enfim, a autoria torna-se incerta. Mas, não por causa disso, e muito longe disso, foi colocado dentro do cânon sagrado desde o Antigo Testamento. Não houve dúvida, não houve nenhum tipo de variação que deduzisse que esse salmo não fosse inspirado. Pelo contrário, ele sempre esteve dentro do cânon sagrado, como parte das Escrituras, como cântico cantado dentro do culto ao Senhor, já na igreja do Velho Testamento. Pois bem, outra coisa interessante que aqui está iniciando, não é? Ainda é o início do quarto livro dentro do livro de Salmos. O livro de Salmos é dividido em 5 livros, né? Como se fosse 5 blocos. E a partir do Salmo 90 em diante, nós já adentramos ao quarto livro. Essa divisão era feita porque no culto do Antigo Testamento, o livro de Salmos era um inário. Era um inário. Então, havia uma organização de leitura e de canto desses salmos dentro do culto ao Senhor, lá no Antigo Testamento. E por isso essa divisão em blocos, logo também em temas. E aqui, do Salmo 90 em diante, nós temos aqui salmos que são chamados assim de didáticos. Salmos que exaltam ao Senhor, exaltam o poder do Senhor em proteger o seu povo, exaltam atributos do Senhor e ao mesmo tempo são louvores ao Senhor, nosso Deus. Pois bem, ainda como nota introdutória, é importante dizermos o que o Salmo 91 não é. O Salmo 91 não é nenhum tipo ou mecanismo ou acessório que traga alguma proteção supersticiosa. Não é. Se você deixar ele aberto lá no capô do seu carro, se deixar ele do lado de dentro do carro, aberto lá atrás, se deixar ele aberto lá dentro da sua casa, se deixar aberto em qualquer lugar, isso não vai fazer a menor diferença, meu irmão. Não vale nada. Isso aqui não é nenhum acessório protetivo. Apesar de muitos usarem esse Salmo 91, como uma forma de espantar os maus espíritos, espantar os capeta, espantar o olho gordo, espantar a inveja e sei lá o que mais.
Não. O Salmo 91 não tem nenhum tipo de mágica, como se fosse algum acessório ou algum instrumento dessa magnitude. Definitivamente o Salmo não é. Também é importante dizer que o Salmo 91 não é nenhuma fórmula mágica. Não, porque eu descobri, pastor, que qualquer coisa que a gente vai fazer, antes tem que ler o Salmo 91. Se a gente lê, a gente fica protegido. Não, meu irmão, não é verdade. Não confie nisso não, porque isso não é verdade. O Salmo 91 é tão palavra de Deus como qualquer outra parte das Escrituras. Que na verdade o seu poder, o poder da palavra de Deus é para a salvação de todo o que nele crê. Então, de forma alguma, há aqui alguma substância mágica, alguma fórmula mágica que nos ajudará. Não, se você ler 7 vezes seguida, é tiro e queda. Não é não. Talvez seja queda mesmo. Não é? Mas não é verdade. Não é nenhuma fórmula mágica. Por fim, o Salmo 91 não tem nenhum compromisso com promessas isoladas de Deus. E talvez esse ponto seja o mais discutível. Porque tem muita gente que, por exemplo, abre a Bíblia na sorte. Já viu como é que é o negócio? O sujeito está assim, né? Ele faz aquela oração assim, desesperadora. Senhor, o Senhor precisa falar ao meu coração. Se o Senhor falar ao meu coração, eu vou crer que o Senhor existe. Agora, se o Senhor não falar, eu não vou crer. Uma coisa assim, mais ou menos. Uma ameaça para Deus. Aí, então, ele olha para as Escrituras, e aí, mais ou menos, pega a Bíblia ali e abre. Onde cair, Deus falará comigo. E aí, de um certo modo, as promessas do Salmo 91 são maravilhosas demais. Não é? E se cair aqui, ou então naquela caixinha de promessas, não tem aquela caixinha de promessas com um monte de versículo assim, né, uns pedacinhos de versículo no papel, o sujeito pega ali assim. É interessante que só tem promessa, né? Tinha que ter uns mandamentos também, não é não? O sujeito ganhar umas lapadas, que ele só ganha bênção, né? Ele tira ali assim, oh, maravilha, né? E tal. Tinha que ter umas lapadas ali também, não é? Pois bem, o fato é o seguinte, não é. O Salmo 91 não tem nenhum compromisso com promessas isoladas da parte de Deus. Não tem. Então as promessas contidas nesse salmo têm um princípio específico, assim como também tem um princípio geral em toda a Escritura, e nós vamos ver daqui a pouco. Pois bem, dito isso, precisamos afirmar então o que o Salmo 91 é. Já falamos o que ele não é, então o que ele é. Em primeiro lugar, precisamos considerar que o Salmo 91 é uma bela oração, irmãos. Assim como todo salmo. Pastor, porque eu tenho dificuldade, eu não sei orar. Será que não vai ter nenhum curso na igreja que ensine a gente a orar, alguma coisa assim? Será que o pastor Marco não vai fazer nenhuma campanha de 10 dias para a gente aprender a orar direitinho e tal? Não, meus irmãos, para que colégio melhor de oração do que o livro de Salmos? Quer aprender a orar, meu irmão? Leia o livro de Salmos. Memorize o livro de Salmos. Sabe como é que é? Leia, estude. Eu estou discipulando um jovem lá na igreja. E se tem uma coisa que tem assim alegrado muito meu coração na vida desse jovem, é que eu estava conversando com ele, inclusive hoje, ele disse assim para mim, pastor, está sendo tão legal estudar as Escrituras. Eu falei, que bom, meu irmão, isso é muito bom. Quando eu vejo, pastor, passou já 2, 3 horas, e eu só li 3, 4 capítulos. Eu falei, que bênção, meu irmão. Isso é uma bênção maravilhosa. E de fato é, irmãos. Como hoje, dentro da administração do nosso tempo, não damos prioridade para a leitura e o estudo das Escrituras. E depois a gente vem com essa conversazinha mole. Eu não sei orar não, pastor. Pede aí para o irmão aí, que eu não sei não. Também não lê Bíblia, meu filho. Não estuda as Escrituras. Colégio de oração, livro de Salmos. O Salmo 91 é uma oração, irmãos. Aqui é uma palavra para o Senhor Deus. Aliás, nessa perspectiva, fazendo um comentário sobre o livro de Salmos, um escritor um americano chamado Philip Yancey, ele escreveu num livro chamado A Bíblia que Jesus Lia, ele escreveu um comentário sobre o livro de Salmos, dizendo o seguinte, que a Bíblia inteira é Deus falando conosco. E o livro de Salmos é o homem falando com Deus. E se você reparar bem, é isso mesmo, né?
Porque aqui nós temos orações de homens de Deus elevando os seus pensamentos ao Senhor, elevando os seus louvores ao Senhor, elevando as suas orações ao Senhor Deus. Salmo 91 definitivamente é uma oração. Salmo 91 é também uma canção. Já disse e repito, o livro de Salmos era o inário da igreja no Antigo Testamento. Era o inário. Então o dirigente do culto abria o livro de Salmos para dirigir a congregação no canto e na adoração ao Senhor Deus. Então o Salmo 91 também era cantado na igreja no Antigo Testamento. Nós cantamos ele hoje, muitos louvores, muitos cânticos, se não o próprio Salmo literalmente, é cantado hoje. Sei que se desse oportunidade aqui, muitos irmãos iriam cantar alguma música baseada nesse Salmo, um Salmo 91. Eu lembro só aquele antigo, na época que o Davi ainda era pequeno ainda, Davi era criança, ele cantava, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Lembra dessa? Ninguém, Ninguém, só o Davi mesmo. O Davi está aí, esse eu lembro aí, não é? E assim vai, muitos cânticos, muitos hinos são baseados aqui no Salmo 91, que em si mesmo é uma canção. É uma oração, é uma canção, e por último, devo falar que é também uma bela poesia, um belo poema. Todos os salmos tinham esse recheio especial, por que não dizer um recheio cultural? Por isso está dentro do bloco que a gente chama de livros poéticos. Então a literatura, o gênero literário do Salmo é poético, é numa linguagem poética. O Salmo 91 é uma bela poesia. Queridos, que maravilha, já pensou? Você tem dificuldade aí, na verdade hoje quase ninguém lê livro de poesia, de poemas, Então está aí mais uma dica, o livro de Salmos. Eu queria ler um poema na igreja, mas antigamente as irmãs da Salva que faziam, As irmãs da Salva preparavam uns poemas para cantar, para declamar. Hoje quase não tem mais isso, Então uma preguiça para declamar poesia, Ontem mesmo eu estava numa atividade, no encontro de casais, aliás, estava pregando lá, e aí foi curioso, porque uma irmã resolveu declamar uma poesia para o esposo. Eles completaram essa semana 20 anos de casado. E aí a irmã resolveu declamar a poesia. E ela falou, não, eu tenho que ler aqui para não errar. E aí ela leu 3 linhas e completou o resto ali mais ou menos de improviso, e acabou, era a poesia dela. Eu falei, rapaz, está faltando inspiração mesmo, Hoje em dia, se a gente for preparar uma poesia, é capaz de não dar certo, E alguns ainda se falassem, fala aí uma poesia aí. A única poesia que vem na cabeça é a da batatinha quando nasce. Ninguém sabe outra. Está aqui, meus irmãos, outra dica maravilhosa, o livro de Salmos. São poesias maravilhosas, que além de edificar a nossa alma, serve para evangelização, serve para a edificação de outros irmãos. Ao invés de ficar colocando lá no Facebook aqueles posts lá, não sabe nem quem que escreveu, teologia errada, o negócio todo bagunçado. Coloca a palavra de Deus, meu filho. Coloca lá, eu queria postar aqui uma poesia que eu achei linda. Aí não coloca número nenhum, só coloca o texto. Você vai ver o efeito que vai causar. A palavra do Senhor Deus no livro de Salmos é uma coletânea maravilhosa e riquíssima de poesias para o nosso Deus. Pois bem, adentrando ao texto em questão, vimos o que o Salmo não é, vimos o que o Salmo é. Agora vamos ver o que ele diz, que a palavra de Deus fala. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. O verso 1 e o verso 2 já são como que uma espécie de introdução do Salmo. Se você reparar bem, tem aqui 4 títulos referentes ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Altíssimo, que no hebraico é Elion, El Elion.
onipotente, Senhor com todas as letras maiúsculas, que está fazendo referência a Yahvé, Javé, e ainda Deus, que é Elohim. Então nós temos aqui, queridos, uma introdução riquíssima sobre o ser de Deus, sobre quem é Deus, riquíssima. É uma introdução maravilhosa sobre nomes do Senhor Deus, principalmente para destaque quanto à sua soberania e à sua graça também. Do versículo 3 em diante, até o 8, nós temos aí o primeiro compêndio de promessas. São promessas maravilhosas. Vamos relê-las? Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Muito bem, então nós já vemos aqui o livramento da armadilha e da doença. Duas promessas. Vamos ver mais. Versículo 4. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Bonito, né, essa expressão. E aí acaba aqui, esse versículo 4 em questão, trazendo à tona qual que é a maior ideia deste salmo. Qual é o principal assunto que o salmista está expondo aqui? Que é a proteção do Senhor Deus. Ele está destacando a proteção do Senhor Deus. Está mencionando o fator de Deus protegê-lo. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. Como a ave que protege os seus filhotes, assim o Senhor protege o seu servo. E um destaquezinho, né? A sua verdade é pavês e escudo, uma espécie de proteção, e a referência à verdade aqui é a própria palavra de Deus em questão. E é curioso, né, que são duas armas de defesa mesmo. Escudo é muito conhecido, geralmente a gente não entende o que é o tal do pavês, né? O que será que é isso, né? Aí eu lembro, por exemplo, quando eu fiz hermenêutica, lá no IBEL ainda, deixa lá, não vou falar o tempo. Não. Aí quando eu fiz lá, né, a hermenêutica, eu nunca esqueci, quando o professor falou, né, ele disse que esse pavês era um escudozinho pequenininho, tinha um grandão, e aí tinha um outro escudo pequenininho, né, ali para defesa pessoal. O grandão era para as coisas que vinham assim maiores, e o pequenininho era para uma luta, às vezes ali, né, de combate frontal, uma coisa assim. Só que aí depois você vai pesquisando, você vai estudando, e vai vendo, por exemplo, que o pavês aqui em questão era uma espécie de escudo construído de maneira geral. Então tinha, por exemplo, um castelo, e fora do castelo tinha um monte de terra, circulando o castelo. Era o pavês. Era o que impedia, por exemplo, chegar tão facilmente lá no castelo, ou casa, ou arraial, o que fosse em questão. Então o pavês tem muito mais essa ideia de um escudo maior do que um escudo pequeno. Mas tudo bem. Não te assustarás, é outra promessa, do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Bom, essa conversação aqui, ela também é sobre guerra. São os ataques do inimigo que poderia acontecer de surpresa durante a noite. Por isso a ideia de terror noturno, porque a gente está dormindo, de repente alguém nos ataca, é realmente um verdadeiro terror. Ou ainda da seta que voa de dia. A seta que voa de dia aqui é literalmente a seta de uma flecha mesmo. E hoje a gente fala muito, né, se discute muito aí, tem muitas reportagens sobre a bala perdida. Aí lá no velho tempo, naquelas guerras onde tinham as flechas, havia as flechas perdidas também, sabia? Sabia, meu filho? Tinha lá as flechas perdidas. Pastor, você já está inventando. Não, é só ler a Bíblia, ué. Está lá depois você dá uma lida lá em 2 Reis capítulo 20, de um certo rei que fez coligação com outro rei, e eles foram para a batalha. Aí o rei sabidão falou com o que era assim mais bobo, falou: olha, você vai vestir de rei, tá ok? Para todo mundo ver que você é o líder. Eu vou vestido assim de soldado comum. O sujeito maldoso, né? Ele queria que os outros atacassem só aquele rei lá.
Enquanto isso, ele ia ficar no meio lá da turma lá e não ia ser atingido. O plano dele não era bobo, era um plano interessante. Só que aí no auge da batalha, a batalha comendo solta, quando vira o rei, né, e tal, e tudo, né, montado no seu cavalo, todo vestido de rei. O rei, vamos matar o rei. Ele deu um grito. Né? Está lá escrito. Ele deu um grito, socorro, meu Deus! E Deus socorreu mesmo. Né? Deu um jeito lá no soldado que ninguém triscou o dedo nele. Enquanto isso, lá longe, está lá o outro rei vestido de soldado, né? Pensando consigo mesmo, dessa eu escapei. Só que aí no meio lá do montoeiro, o soldado jogando flecha para lá e para cá, um pegou uma flecha e jogou assim ao léu. Jogou para cima. A flecha voou, onde é que você acha que ela caiu? Lá no rei vestido de soldado. Morreu. Então tem bala perdida hoje, flecha perdida no Antigo Testamento. É isso aí. É a seta que voa de dia. Veja o versículo 6. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Aqui é uma alusão à doença, né? Há uma alusão às enfermidades. Literalmente pestes mesmo. Né? Hoje, graças a Deus, tem tido assim, um controle muito grande nesse sentido. Graças a Deus, muito dificilmente pestes nos atacam assim como era antigamente. Mas nós vemos aí na história, né, reinos, nações, povos, bairros, cidades, países que foram completamente devastados por pestes. Versículo 7. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Essa promessa aqui é massa, né? E tal, no auge da guerra, da batalha ali, vai cair 10.000. Vão morrer do seu lado. Do outro lado, 1.000. Mas você não vai ser atingido. Já pensou que bênção, né? Uma maravilha. Né? Versículo 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Promessa também. Ele veria exatamente o poder de Deus agindo em seu favor, além de proteger, ainda atacando o inimigo em questão. Do versículo 9 até o versículo 13, agora nós temos uma nova coluna de promessas, entretanto é dividida daquela como que se fosse por um coro, lembrando que é uma canção, diz o versículo 9, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Vem mais promessas, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, mais uma vez, falando, só que agora em linhas gerais, como que entendendo claramente que toda essa proteção é oriunda, é fornecida pelo Senhor Deus. Diz mais o versículo 11, e aqui talvez um dos versículos mais conhecidos desse salmo em questão, os versículos 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E esse aqui talvez seja a parte mais legal, assim, que a gente até ora, né? O Senhor envia os teus anjos, que eles tomem acampamento perto da gente, que nada nos aconteça de mal, e a gente ora muito esses versos aqui. Diz ainda mais o verso 13, outra promessa, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. E aí, versículo 14 até o 16, um fechamento do salmo, com chave de ouro, como quem ouvindo a própria voz do Senhor Deus. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. É um salmo bonito mesmo, verdade seja dita. Muito profundo, né? Muito dinâmico nas ações dele. Mas é importante interpretá-lo corretamente. Pensando na aliança do povo de Deus no Antigo Testamento, essa aliança que Deus estabeleceu com o seu povo lá no Antigo Testamento, era diferente em certos aspectos da mesma aliança aplicada no povo no Novo Testamento. E eu explico. Lá o Senhor Deus constituiu
uma nação, um país literalmente falando. Colocou para esse país e para essa nação regras, uma constituição inteirinha detalhadamente. E deu promessas profundas para essa nação. Se vocês obedecerem, eu vos abençoarei. Se vocês não obedecerem, eu não vos abençoarei. Pensando em Israel como uma nação propriamente dita, como um país que tinha capital, que tinha toda uma organização política, então o Senhor Deus fez esse pacto com o seu povo lá no Antigo Testamento. Tinha aspectos espirituais, lógico e claro, nós vamos vê-lo daqui a pouco. Entretanto, o que eu quero ressaltar, que essa era a diferença maior. Eu também vou explicar por que daqui a pouco. Então, quando nós olhamos para promessas desse tipo aqui, podemos considerá-las como literais? Sim. Podemos considerá-las como aplicáveis? Depende. Olhando para o contexto do Antigo Testamento, sim, eram promessas condicionantes. O Senhor Deus abençoaria o seu povo enquanto este o obedecesse cabalmente. Mas quando não, Deus retiraria sua bênção. E em muitos aspectos literais isso acontecia mesmo, nós vemos lá em Deuteronômio. Não é? Se vocês forem fiéis a mim, se vocês me obedecerem o que eu estou mandando vocês fazerem, eu farei vocês serem prósperos. E o Senhor Deus estava falando literalmente mesmo. Não tinha nenhuma dificuldade não. Entretanto, queridos, quando nós entramos para o Novo Testamento, essa nação de Israel já nem existe mais. Ela está despedaçada, assim como a palavra de Deus de juízo foi dada por boca de Isaías lá no capítulo 6. Serão destruídos, só restará o toco, de lá eu tirarei a minha semente. Então, no exercício do juízo de Deus, a palavra de Deus foi aplicada sobre a nação de Israel, que no Novo Testamento, queridos, está completamente esfacelada. Tanto é que quando Cristo vem, João diz o quê? Veio para que era seu, mas os seus não receberam. Não receberam. Mas lá no mesmo capítulo 1 de João, eu fiz referência ao versículo 11, no versículo 12 diz João: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então agora não é mais Israel apenas. A igreja do Novo Testamento, ela tem gente de todas as tribos, línguas, povos e nações. A igreja do Novo Testamento agora não é mais um país e uma nação em si. Por isso que a aplicabilidade das promessas do Antigo Testamento devem ser bem interpretadas quando pensando nelas no Novo Testamento. É uma consideração importante quando nós fazemos dessas promessas aqui. Ah, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que o seu Deus não protege mais o seu povo? É claro que eu não estou dizendo isso. Se eu dissesse isso, eu estaria mentindo. Porque é claro que o seu Deus protege o seu povo. É claro que o seu Deus cuida do seu povo. É evidente. Mas é preciso que tenhamos cuidado. Por exemplo, de pensarmos que essas promessas aqui são feitas para todas as pessoas, porque não. Não são feitas para todas as pessoas, não. O versículo 1 e o versículo 2 já deduz isso claramente. Olha aí, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Então não é qualquer um, não. O que habita no esconderijo do Altíssimo, o que descansa à sombra do Onipotente, este diz ao Senhor: meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Aí as promessas são ditas para este em questão. Daí um cuidado interpretativo que a gente precisa ter. Porque, por exemplo, a pessoa vai pegar, abrir a Bíblia e assim, puxa vida, olha o tanto de coisa que o Senhor Deus está prometendo para mim. Epa, peraí. Não é bem assim que funciona, não. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso à sombra do Onipotente,
Eu digo com a minha boca que Deus é o meu refúgio, que Deus é o meu baluarte, que Deus é o meu Deus em quem eu confio. Eu digo isso. Aí é que está a questão. Pensando nesse detalhe, então, ainda devemos fazer uma outra referência. Devemos entender que mesmo no Antigo Testamento, o cuidado e a proteção de Deus sobre o seu povo era especial, sim, sobre o seu povo, mas em alguns momentos o seu povo enfrentou dificuldades, enfrentou lutas. Então é necessário fazer uma outra referência importante. O Deus que nos protege, Ele é soberano. Então a sua proteção está submissa à sua vontade soberana e não à nossa. Então é uma outra referência importante para aplicar também quando estamos entendendo esse salmo. Então, pastor, diga para nós, qual que é a aplicação correta, pelo amor de Deus? Não tem nenhum segredo não, irmãos. A questão aqui chama-se princípio espiritual ativo. Deus continua sendo nosso Deus. As suas promessas no âmbito geral continuam valendo da mesma forma como sempre valeu para o seu povo. O Senhor Deus é soberano e o Senhor Deus que é soberano cuida de nós. Não há nenhuma dúvida quanto a isso não. Mas aí então eu quero destacar para os irmãos 3 declarações que são feitas aqui. E essas 3 declarações é que vão fazer a diferenciação na hora da aplicação dessas bênçãos sobre nós. Primeira, nós vemos no Salmo 91, irmãos, uma declaração de fé. Nós temos alguém aqui que está declarando a sua fé acerca de Deus. E precisamos aprender com ele. Precisamos aprender com ele a também fazermos, expormos, anunciarmos, proclamarmos uma confissão de fé a respeito do nosso Senhor e Salvador. É isso que o salmista faz aqui. Ele diz o seguinte: eu confio no Senhor Deus, Ele é o meu Deus. Diz o versículo 9, pois disseste, preste atenção no termo, disseste, é a declaração de quem está cantando, de quem está orando, de quem está declamando aqui, o Senhor é o meu refúgio. Isso é uma declaração de fé, irmãos. Uma declaração de fé muito evidente. E nesse sentido prático da palavra, esse salmo nos ensina que também precisamos aprender a apresentar, a declarar, a nos posicionar quanto à nossa declaração de fé a respeito do Senhor Deus. Eu dou apenas um exemplo, que o tempo está voando, né? Mas eu dou apenas um exemplo. É impressionante, queridos irmãos, como nós atribuímos as bênçãos que vêm sobre a nossa vida, atribuímos a qualquer coisa, pessoa, a situação, menos ao Senhor Deus. Puxa vida, quase que eu bati o carro. Que sorte que eu tive. Sorte? Será que realmente foi a obra do acaso? Foi um fortuito engano acontecido e aí o seu carro não bateu por causa disso? Ou será porque Deus é soberano e Ele te deu um livramento naquele momento? O sujeito estudou muito, parabéns. Aí passa lá, né, sei lá, primeiro lugar da medicina, né, o primeiro. Puxa vida. Eu tenho que dizer, eu sou bom demais. Eu sou espetacular. Louvado seja eu. Pastor, eu acho que tem que fazer um culto para mim. Né? O sujeito é bom demais. Que isso, meus irmãos? A nossa consideração tem que ser exatamente o oposto. Devemos considerar o quão bom que o Senhor Deus é para nós. O quanto que Ele nos ajudou e nos ajuda diariamente. Então é um exemplo dos vários que a gente pode refazer a nossa declaração de fé. Ao invés de atribuir as bênçãos que acontecem na nossa vida ao acaso,
a coincidência, a sorte, a minha própria habilidade e competência. Eu devo declarar que foi o Senhor Deus quem me ajudou. Eu devo declarar que se não fosse o Senhor, ai de mim. E é o que o salmista faz aqui, irmãos. Provavelmente o contexto aqui era um contexto de guerra. E ele está declarando para todo mundo ouvir: a minha proteção é o Senhor Deus. Está fazendo a sua declaração de fé. Mas também aprendemos com esse salmista aqui uma outra declaração. Além de ser uma declaração de fé, é uma declaração de esperança. Ele olha e vê no Senhor a sua salvação. E nesse caso aqui, nesse sentido aqui, a salvação não é nem espiritual, é a salvação literal mesmo. É o fato de ter certeza e convicção que o Senhor Deus lhe irá ajudar, que o Senhor lhe dará bom termo, a sua esperança é certa. Ainda mais nas guerras do Antigo Testamento, ainda mais quando a gente olha para o rei Davi fazendo as suas declarações de esperança também, né? Quando a gente olha lá para o livro das Crônicas, no capítulo 15, 1 Crônicas 15, quando Davi vai orar ao Senhor, ele diz assim: Senhor, eu vou subir a guerra e deixa eu te perguntar uma coisa, Senhor, eu vou vencer? Aí o Senhor Deus: não, Davi, você não vai vencer. Aí ele nem ia para a guerra não, irmãos. Já pensou? Depois ele orava de novo: Senhor, vai explodir outra guerra aí, eu devo subir, nós vamos vencer. Davi: sobe que vocês vão vencer. Pronto, ele aparelhava todo o exército e ia para a guerra. Alguém cuja esperança era o Senhor. Vamos imaginar, queridos, que o salmista aqui está cantando e quem sabe a guerra não tinha nem acontecido ainda. Ele estava declarando a sua esperança no Senhor. Ele estava declarando que o Senhor Deus era a esperança da sua vida. Bom, aí faz a gente pensar em outros autores, por exemplo, como Jó, que enfrentou o que enfrentou. O que ele vai dizer lá no capítulo 25? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele está falando da sua esperança. Apesar de estar num momento de caos completo, e nem saber por que estava enfrentando o caos, mesmo assim, ele tinha plena convicção, ele esperava em Deus. Salmo 91, queridos, nos faz dar essa declaração, uma declaração de esperança, uma declaração de fé, uma declaração de esperança, mas também uma declaração de amor, por que não? Apesar de que nos versículos finais a declaração de amor é mais do Senhor Deus do que do próprio salmista. Diz aí: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, e conhecia mesmo. Só nos 2 primeiros versos ele declarou o nome de Deus 4 vezes, de formas diferentes. É uma declaração de amor por parte do salmista. Esse salmo, querido, nos ensina a declarar nossa fé para o Senhor Deus. Nos ensina a declarar a nossa esperança. Nos ensina a declararmos o nosso amor pelo Senhor. Olha só que interessante no versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. É curioso porque isso aqui está apontando diretamente para a obra do Senhor Jesus Cristo. Aliás, esse salmo e o ministério do Senhor Jesus Cristo tem pelo menos 2 citações. A primeira lá em Mateus capítulo 4, não sei se vocês recordam. É quando o Senhor Jesus Cristo foi tentado pelo diabo, lembra? Foi levado para o deserto, 40 dias, 40 noites sem comer. E aí o Senhor Jesus Cristo é tentado pelo diabo. A primeira tentação, transformar a pedra em pão. Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas e a segunda tentação, vocês se recordam?
Satanás o pegou, o levou à cidade santa, lá no templo, num lugar chamado Pináculo, que era a parte mais alta do templo, e quando chegou lá em cima, o diabo disse para Jesus: se você é filho de Deus, se joga. Se joga daqui, aí você vai dar ordem aos seus anjos, e eles te sustentarão, para que não tropece em pedra alguma. O diabo teve a cara de pau de utilizar o Salmo 91 para tentar o Senhor Jesus Cristo. E aí o Senhor Jesus Cristo, o que ele faz? Utiliza a palavra mais uma vez. Lá em Deuteronômio, faz o relato: não tentarás o Senhor teu Deus. Queridos, é interessante, porque só nesse detalhe aí a gente poderia dedicar mais uns 30 minutos sem nenhuma dificuldade aqui. Porque o quanto de tentações que são feitas hoje ao Senhor Deus. Como tem gente por aí querendo dar ordem a Deus para fazer as coisas a seu respeito. Como tem pessoas ordenando para anjos para servi-los, para obedecê-los. Então a gente poderia dedicar um tempo grande. Sobre isso, o que eu digo é o seguinte: de fato, tem muitas igrejas hoje, tem muitas denominações, e a gente tem que tomar cuidado para não copiá-las, pelo contrário, não é? Mas tem muitas igrejas por aí tentando o Senhor Deus. Pastores que têm uma ousadia incrível de querer ordenar a Deus que faça algo para eles. Mas a respeito destes, a palavra do Senhor Deus nos diz também. Está lá em 2 Timóteo capítulo 2, capítulo 3. Eles não irão adiante. Não irão adiante. Pois bem, mas há também uma citação do Senhor Jesus Cristo, do Salmo 91. Lá em Lucas 10, quando o Senhor Jesus Cristo, o texto é chamado de a missão dos 70, quando o Senhor Jesus Cristo então comissiona os seus discípulos irem de 2 a 2 para pregar o evangelho do reino. E o texto que ele cita, olha só que curioso: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Aliás, eu nem expliquei aqui a questão da áspide, né? A áspide é um tipo de serpente, né, a mais venenosa que existe. Então aqui, na verdade, é apenas a intensidade do perigo, né? E pisarás o leão, depois o leãozinho, né? Pisarás a áspide, depois a serpente. A intensidade do mal que pode nos atingir, o Senhor nos protegerá. É isso aqui. E quando o Senhor Jesus Cristo cita essa passagem lá para os seus discípulos, é para lembrá-los do cuidado, da providência e da proteção do Senhor Deus sobre a vida deles. O Senhor Jesus Cristo cita, queridos, esse salmo 2 vezes, e na verdade das verdades, esse salmo se parece muito com o Senhor Jesus Cristo. Principalmente essa parte final. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Faz a gente pensar principalmente no Getsêmani. Faz-nos pensar principalmente num sofrimento vicário de Cristo, nosso Senhor. E essa promessa final, queridos: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. É impressionante um grupo de promessas tão profundas de Deus. E talvez você me pergunte, agora a gente já está caminhando para a conclusão. Talvez você me pergunte assim: pastor, por que o mal nos atinge então? Se temos um Deus soberano que governa sobre todas as coisas, um Deus que estende sobre o seu povo a sua proteção, por que o mal nos atinge? Aí, queridos, é necessário entendermos a aplicabilidade desse salmo. É necessário entendermos que a aplicação da proteção do Senhor Deus sobre a nossa vida não serve a nós, mas serve à própria glória do seu santo nome. E aí, olhando para esse salmo, e na melhor da aplicação dele no Novo Testamento,
Eu quero convidar vocês para abrirmos lá em Romanos capítulo 8. É lá em Romanos capítulo 8, queridos, Paulo vai como que declamar um salmo. E também é um salmo de proteção. E também é a aplicação dessa proteção de Deus, que serve à vontade do próprio Deus sobre o seu povo. Lá em Romanos 8, a partir do versículo 31 até o 39, diz a palavra de Deus: que diremos, pois, à vista dessas coisas? À vista do que, irmãos? À vista da luta e do sofrimento que nós enfrentamos neste mundo, a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo nos salva dele. A partir do momento que o Senhor Jesus Cristo converte o nosso coração. A partir do momento que o Senhor Jesus aplica a vontade de Deus sobre a nossa vida. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Imagina, queridos. É uma declaração de fé tal como aquela. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que promessa melhor que essa? Eu te diria que mais completa do que aquela ainda. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aqui vem o âmago da proteção de Deus. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Sabe qual que é o mais bonito da proteção de Deus, queridos? Não é o tanto que nós temos amado a Ele, mas o quanto que Ele nos amou. O 38 e o 39 nos faz pensar na longevidade do seu amor. E por que não dizer na eternidade dele? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui está o âmago da proteção de Deus. A proteção de Deus não se baseia nas nossas necessidades. A proteção de Deus se baseia no amor que Ele tem por nós. Independentemente do que aconteça conosco. E como já pregou um pastor, o reverendo Francisco Leonardo, um holandês, e eu nunca esqueci quando ouvi, ele disse que o Senhor nunca nos garantiu uma jornada tranquila, mas garantiu uma chegada certa. Sabemos para onde vamos, queridos. Sabemos que a boa mão do Senhor Deus está sobre a nossa vida. O que nos poderá fazer o homem? Temos que declarar nossa fé a respeito do Senhor. Temos que declarar essa esperança a respeito do Senhor. Temos que declarar o nosso amor a respeito do seu amor por nós. Isso, queridos, não precisa ser exposto como que numa tentativa de nos defender diante dos outros, não. Isso precisa ser crido por nós, obedecido por nós,
como um estilo de vida. Que o Senhor Deus nos abençoe, completando a sua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.